Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar explicando algumas questões sobre funções, leitura de gráficos, funções do primeiro grau, funções do segundo grau e juros compostos, juros simples, para que vocês consigam se preparar bem para a P1, tá bom? E mais, essas questões são possíveis questões que podem, né? São questões que podem cair na P1, tá bom? Então vai ser interessante a gente estudar através delas. Primeiramente, bom, essa primeira questão aqui tem um gráfico, né, sobre relacionando o tempo e a distância percorridos pela lebre e pela tartaruga, né? E aí tá apresentando aqui. Então está falando o seguinte: suponha que na fábula, lebre e tartaruga, elas apostam uma corrida em uma pista de 200 metros de comprimento. Muito bem. Então aqui, ó, a distância percorrida pelas duas foi 200 metros em um determinado tempo. Ok. As duas partem do mesmo local no mesmo instante, que é esse início aqui. Muito bem. A tartaruga anda sempre com velocidade constante, então mesma velocidade. A lebre corre por 5 minutos, ela para, deita e dorme por certo tempo. Então aqui, ó, esses 5 minutos, a lebre é esse cinza, né? Fica todo esse tempo aqui dormindo. Muito bem. Quando desperta, volta a correr com a mesma velocidade que estava antes. Muito bem. Mas quando completa o percurso, percebe que chegou 5 minutos depois da tartaruga. Considerando essas informações, ele quer que a gente determine primeiro a velocidade média da tartaruga durante esse percurso. Bom, a gente percebeu que a tartaruga ela começou no 0, terminou no 200. Então, percorreu 200 metros. Né? Então, vamos resolver essa A. Aí. Percorreu 200 metros em 240 minutos. Problema. Vamos transformar esses minutos em horas. Isso daqui é equivalente a 4 horas, né? Então, a tartaruga demorou 4 horas para percorrer esses 200 metros. Se a gente fizer a média de distância por tempo, a gente vai encontrar a velocidade, certo? E aqui a gente vai ter o quê? Que a velocidade foi de 50 metros por hora, certo? Metros por hora. Então, 200 dividido por 4, 50 metros por hora. E é exatamente o que ele quer, ó, metros por hora. Então, aqui, 50 metros por hora. Primeira resposta. Determine após quanto tempo da largada a tartaruga alcançou a lebre. Então, aqui, ó, a lebre aqui com 50 metros, ok? E quer saber depois de quanto tempo, que seria aqui, né? A tartaruga alcançou. Como a gente sabe que é 50 metros por hora, e ele quer saber aqui a lebre em 5 minutos alcançou 50 metros. Qual que é a resposta? 1 hora, certo? 1 hora. Porque se é 50 metros por hora e a lebre, depois de 5 minutos, chegou em 50 metros, quanto tempo a tartaruga, né, depois da largada, a tartaruga alcançou a lebre? 1 hora, certo? Se é 50 metros por hora, então depois de 1 hora. Determine por quanto tempo a lebre ficou dormindo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa observar que a velocidade média, né, velocidade média da tartaruga é a seguinte: se depois de 5 minutos alcançou 50 metros, então a lebre ela andou 50 metros em 5 minutos. Portanto, vejam só, ela tem uma velocidade de 10 metros por minuto, certo? 10 metros por minuto. Em 1 hora vai fazer o quê? Se é 10 metros por minuto, a gente multiplica por 60, correto? Porque são 60 minutos. Então aqui, se a gente fizer 10 metros por minuto, depois de 1 hora, né? 10 vezes 60, a gente vai ter o quê? 600 metros por hora. Mas vamos manter esse por minuto para ficar mais fácil, certo? Para não trabalharmos com números grandes. Então, depois de 5 minutos, 50 metros. Muito bem. Passou-se aqui
do 5 até um determinado momento. A gente sabe que se são 10 metros por minuto, terminaria o quê? Em 20 minutos, correto? Então aqui, 20 minutos seria o suficiente para a lebre terminar, certo? É o término da lebre, já que tem 200 metros. Porém, ela só alcançou em 245 minutos depois. Ou seja, ela passou lá 5 minutos ela andou, faltava 150 metros. E ela percorreu os outros 150 metros aqui, só nesse final. Então aqui, ó, 245, terminou. Certo? 245 minutos. Já tinha percorrido 5, né, desses daqui. Então faltava 15, correto? Para poder finalizar. Permaneceu lá. Faltava 15. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer 245 menos 15 minutos. Feito isso, a gente vai ter a resposta que ela ficou por mais ou menos 230 minutos dormindo. 230 minutos, isso daqui dormindo. Certo? Já que ela terminava tudo em 20 minutos, né? 10 metros por minuto, para chegar em 200 metros, só percorrer por 20 minutos. Se ela já tinha percorrido 5, faltava 150 metros para ela finalizar. Portanto, 15 minutos, correto? Então, esse tempo aqui, ó, que ela demorou, foi de 15 minutos. 15 minutos. 150 metros, né? Que é isso daqui. 150 metros. Portanto, ela ficou 230 minutos dormindo. Quer dizer, 230 não. Se a gente observar aqui, ó, esse período aqui, 200, aqui é a posição 230, certo? Só que daí ela já tinha andado 5 minutos, então a gente tem que tirar mais os 5 minutos que ficou andando lá no início. Ou seja, permaneceu dormindo por 225 minutos. Qual que é a resposta final, então? Essa daqui, certo? A gente foi andando, né? Perceberam que a gente foi voltando bem passo a passo para o tempo, desmembrando toda essa parte aqui do gráfico. Portanto, por quanto tempo a lebre ficou dormindo? 225 minutos. Ou se quiser deixar em horas, foram o quê? 3 horas e 45 minutos. Tá certo? Muito bem? E é isso aí. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro exercício. Vamos para o segundo aqui. Os gráficos abaixo representam as funções receita mensal e custo mensal de um produto fabricado por uma empresa em que X é a quantidade produzida e vendida. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Nós podemos observar aqui que o custo, né, começou, ó, vamos lá, a gente tem que desmembrar. Igual a gente estudou lá atrás, aquela parte de formação, né? Então aqui a gente vai ter no custo AX mais B, tá certo? E no da receita a gente vai ter o quê? Um outro valor, pode ser então JX mais L, tá? Por que JX? Porque o J e o L são números diferentes do A e do B. Quer ver só? O custo começou o quê? Com um valor fixo de 5.000. Então, o B é 5.000 aqui. Tá certo? O custo, ó, é o gráfico vermelho. E a variação é, a cada 500 aumenta quanto? Aumenta 5.000. Então, se a cada 500 aumenta 5.000, isso significa que a razão, né, a relação ali é 5.000 dividido por 500, ou seja, vai dar 10. Cancela aqui, 50 dividido por 5 dá 10. Então, aqui o nosso A vale 10.
Então, o custo, o gráfico do custo é o quê? 10x é mais 5.000. Começa no 5.000 e cada quantidade aumenta em 10, tá certo? É 10 cada quantidade. Muito bem. Agora a receita. A receita agora começa aqui, no zero. Então, o nosso L vale zero, certo? E o nosso J? Vamos perceber aqui, ó. A cada 1.000, ó. Tá vendo que aqui tá fácil, né? A cada 1.000, a receita e o custo é 15.000. Vejam só. A cada 1.000 tem 15.000 aqui na nossa receita. Então, se a gente tem aqui 15.000 a cada 1.000, né? Então, a gente vai simplificar aqui. A gente tem o quê? Um total de 15. Então, aqui é 15x. Então, ou seja, a receita, o R de x, é igual a 15x. Muito bem, ou seja, chegou no 1.000, tem 15. Tanto que se a gente colocar 1.000 aqui, 1.000 vezes 10 é 10.000. 10.000 mais 5, 15.000. Ou seja, depois de 1.000 quantidades, a gente tem ali uma receita maior do que o custo. Vejam que interessante. Então, já sabe que, é óbvio, aqui a gente está desconsiderando muitos fatores. É uma relação linear. Sempre que a gente tem uma análise e um gráfico linear, a realidade vai ser diferente, certo? A realidade não é igual a isso, mas essa é uma análise linear. É simples e é fácil de ser desmembrada, tá bom? Então aqui, ó, qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês, né? Então o que a gente precisa fazer? Precisa saber o custo dessas 1.350 unidades, que está mais ou menos aqui, ó, certo? Ó, seria um ponto aqui no meio entre 1.000 e 1.500. Então, o que eu tenho que fazer? No lugar de x, eu vou colocar 1.350. Então, aqui eu vou ter o quê? 10 vezes 1.350 mais 5.000. A gente vai ter, então, o custo dessas 1.350 unidades é o quê? 13.500 mais 5.000. Então, a gente vai ter aqui que o custo dessas 1.350 unidades é igual a 18.500, tá certo? Esse é o custo. Agora a gente tem que saber a receita. Basta a gente substituir o x por 1.350. Então, 15 vezes 1.350, a gente consegue até fazer uma análise sem usar essas fórmulas, tá, pessoal? Olhando aqui, a gente sabe que cada peça, né, cada peça custa, né, 10 e cada peça vendida é 15, né? Então aqui a gente só precisa agora multiplicar. Fazendo a multiplicação, 1.350 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15 mais 2, 17, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. E aí aqui a gente faz agora o último, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 1, 1. 0, 5, 7 mais 5, 12, e aqui dá 10 e 2. 20.250. 20.250. Se a gente fizer aqui a subtração, né? Ou seja, eu tenho a receita, eu vou tirar o custo que eu tive que pagar, né? É só fazer isso aqui. Receita menos custo. E aí eu tenho o quê? O lucro, certo? Lucro de X. Então, a receita 20.250 menos os 18.500. Se a gente fizer isso daqui, a gente obtém o lucro. E aí, o nosso lucro, a gente já sabe que vai ser de 1.750. 1.750. Esse é o nosso lucro, tá certo? Essa é a resposta final. Tá bom? Muito bem. Sempre que vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários ou entrem em contato comigo pelo meu Instagram, tá bom, pessoal? Ele vai estar disponível aí para vocês tirarem dúvidas, ou mandem um e-mail para mim ou uma mensagem lá no chat do nosso AVA. Vamos aqui para os nossos dois próximos exercícios. Então aqui, ó, exercício simples de função do primeiro grau, né? Então aqui, ó, em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional por quilômetro rodado. Se uma corrida de 8 km
paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 km paga-se R$19,50, qual o valor da bandeirada? Então ele quer saber que o valor é inicial. A gente sabe então o seguinte, que f de 8 é igual a 28,50. E a gente sabe que o f de 5 é igual a 19,50. Então aqui a gente já tem esses f's. Se a gente abrir aqui o nosso f, o f é o quê? É ax mais b. A gente sabe que nesse x aqui, ele andou 8. Então a gente tem aqui então 8a mais b, tá certo? E nesse caso aqui a gente vai ter o quê? 5a mais b, certo? No lugar do x, porque foram 5 km. Logo, a gente tem o seguinte, 8a mais o b é igual a 28,50. E 5a mais o b é igual a 19,50. Se a gente fizer a subtração desses dois, a gente vai ter o quê? 8 menos 5 é 3, 3a. B menos b dá 0, certo? Tenho b, tiro b, fico com 0. 3a mais 0 é 3a, tá certo? 28,50 menos 19,50, a gente vai ter 9 em ponto. Então, 3a é igual a 9. Logo, o nosso a é igual a 3. Então, por cada quilômetro que ele roda, ele paga R$3, tá certo? 9 dividido por 3 é igual a 3. Se a cada quilômetro que ele roda, ele paga 3, é só a gente fazer a subtração. 5 quilômetros, você vai pagar R$15 pela quilometragem. A bandeirada é R$4,50. 8 quilômetros, você multiplica por 3, dá 24. 24 pela quilometragem, mais a bandeirada, R$4,50. Perceberam que pelo raciocínio a gente já chegou na resposta, né? Se a gente substituir esse A em qualquer uma dessas duas equações aqui, né? Seja nessa primeira ou nessa segunda, a gente vai chegar na resposta. Quer ver só? Então, 5 vezes 3 mais o B é igual a 19,50. Então, aqui vai dar 15, passa para o outro lado negativo. 19,50 menos 15. 19,50 menos 15 é 4,50. Então, a bandeirada é igual a 4,50. Essa é a nossa resposta, certo? 4,50. Muito bem? Se fizer com o 8, também dá certo. 8 vezes 3 mais B é igual a 28,50. Se a gente tem aqui 8 vezes 3, passa para o outro lado negativo. 8 vezes 3 é 24. 8,50 menos 24 vai dar 4,50. Então, nosso B, independente do caminho, vai dar 4,50, 4,5, né? É o dinheiro. Duas pessoas combinaram de se encontrar entre 1 hora e 2 horas, no exato instante em que a posição dos ponteiros dos minutos do relógio coincidisse com a posição do ponteiro das horas. Dessa forma, qual o horário que o encontro for marcado? Bom, a gente sabe ler relógio, né? Esse exercício até não tem tanto a ver com função. Tem a ver, mas não tanto. Entre 1 e 2, né? A gente sabe que se a gente for fazer o círculo, né, o ponteiro do relógio, vou tentar fazer um círculo aqui mais perfeito, né? Então aqui, ó, ponteiro do relógio, a gente vai ter o seguinte, entre 1 e 2, esse ponteiro ele está mais ou menos aqui, certo? Está mais ou menos aqui. Então ele quer o horário exato que o ponteiro dos minutos esteja na mesma posição que o das horas. Então, entre 5 e 6 minutos, certo? Vai estar mais ou menos. Aí a gente só precisaria, dessa forma, qual o horário em que o encontro foi marcado. Basta a gente pensar um pouquinho, né? 1 hora e 2 horas, esses ponteiros, vai estar entre 5 e 10 minutos, certo? A gente sabe que para cada minuto que se passa, o ponteiro das horas ele anda 1,60, certo? Cada 1 minuto.
Ele anda uma parte de 60 entre esses dois, tá certo? Se foi entre 5 e 10 minutos, né? Que é óbvio que a gente sabe que não é os 5 minutos e nem o 10. Por quê? Para ser os 5 minutos, o ponteiro das horas tem que estar em cima exata da uma hora. Só que uma hora exata não vai ser. Então a gente já sabe que não é aí, tá certo? Então esse ponteiro ele vai estar aqui entre esses dois, mas não vai ser o 5. Então vamos começar do 6. 6 por 60 é igual a 1 sobre 10, né? Andou 1/10. Significa que essa posição aqui entre esse e esse foi 1/10. Quanto que é 1/10 de uma hora? 60 minutos, 6 minutos, certo? Depois de 6 minutos andou 1/10. Então provavelmente foi os 6 minutos, porque já está dando certo exatamente, certo? Andou 6 minutos. Então, muito provavelmente aqui essa relação vai estar justamente nesse ponteiro aí dos 6 minutos. O ponteiro tanto das horas quanto dos minutos, tá certo? Porque ele vai estar já um pouquinho à frente do 1, mas vai estar bem antes do 2, o que é de fato o que acontece, já que ele está bem próximo aqui do início. Tá bom, pessoal? Prosseguindo, a gente tem aqui as funções exponenciais, né? Vamos resolver aqui as funções exponenciais. Primeiro essa daqui. Essa daqui, se vocês observarem, ó, 10 elevado a x menos 1 é a mesma coisa. 10 elevado a x menos 1 é a mesma coisa que 1000 é potência de base 10. Logo, a gente só precisa colocar. No caso aqui é 10 elevado ao cubo. E aí, a base é a mesma, cancela, a gente vai ter então x menos 1 é igual a 3. Logo, x é igual a 4. Muito simples, tá certo? Igual os exercícios que nós fizemos lá na lousa. Aqui é a mesma coisa, ó, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, a gente vai fazer aqui 5 elevado a 1 menos 2x, 5 ao quadrado, cancela, a base é a mesma. Então, a gente vai ter aqui 1 menos 2x é igual a 2. Então, aqui o 1 está positivo, passa a negativo. Então, a gente vai ter o seguinte, menos 2x é igual a 2 menos 1. Prosseguindo, a gente vai ter o seguinte, menos 2x é igual a 1. X, então, é igual a menos 1 sobre 2. O negativo passa para o outro lado também, tá? Quando passar dividindo. E aí fica x igual a menos 1 sobre 2, tá certo? Esse outro aqui a gente vai precisar adaptar, tá bom, pessoal? Porque, ó, o 81, ele é potência de base 3. E o 16, ele é potência de base 2. Vocês lembram que quando a gente tem um expoente negativo, a fração ela se inverte? Então é isso que a gente vai fazer. Esse 3 sobre 2 permanece aqui, a gente não vai mudar. A gente vai ter do outro lado lá 2 elevado à quarta e aqui 3 elevado à quarta, tá certo? Como tanto esse de cima como o de baixo estão sendo elevados pela mesmo expoente, então a gente vai elevar a fração a esse expoente, né? Ou seja, vai ficar 2 sobre 3 elevado à quarta, mas a gente precisa inverter essa fração. Como é que a gente inverte? Expoente negativo. Então vai ficar aqui 3 sobre 2 elevado a 3x, e aqui vai ficar 3 sobre 2 elevado a menos 4. A base desse é a mesma base desse, duas potências iguais, mesma base. A gente então tem o quê? 3x é igual a menos 4. X, portanto, é igual a menos 4 terços, tá bom? Muito simples e muito rápido. E por último a gente tem esse daqui, ó. Perceba, aqui já é um exercício mais específico. Se vocês observarem, a raiz de 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio, tá, pessoal? Então ele está induzindo vocês a fazer do modo errado. Então aqui é a mesma coisa que meio. Logo, a gente vai ter o seguinte, vai ser 2 elevado a 4x mais 1, que é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, certo? Então a gente vai ter que atualizar isso aqui. Então a gente vai ter aqui
4x mais 1. Isso aqui é igual a 2, raiz, né? Raiz quadrada de 2 elevado a menos 1. Vocês lembram que raiz também é potência? Então, a gente vai ter que transformar essa raiz em um expoente. Então, vamos pegar aqui, ó, 4x mais 1 é igual, então, a 2 elevado a menos 1. Como é raiz quadrada, vem para baixo desse modo. Mesma base, a gente cancela e continua a equação. Então, vamos ter aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. 4x mais 1 é igual a menos meio. O mais 1 está positivo, passa a negativo. Então, a gente vai ter 4x é igual a menos meio, menos 1. Menos meio menos 1 é menos 1,5, certo? Só que aí a gente vai transformar o quê? Em 3 sobre 2, que é 1,5, tá certo? Então, a gente vai ter aqui 4x é igual a menos 3 sobre 2. Basicamente, a gente multiplica o de baixo com esse número aqui e depois subtrai, né? Junta, porque está negativo, né? Então, aqui você está devendo 1 e aqui vai estar devendo 2, né? Deve 1, deve 2, deve 3 no total. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Lembrando, sempre que passa dividindo, ele passa multiplicando o número de baixo, tá certo? Então, a gente vai ter aqui menos 3 sobre 2 vezes 4, que é 8. Essa é a resposta, tá, pessoal? Menos 3 oitavos, tá certo? Outro exercício, resolva a seguinte equação. Ó. Percebam aqui que está um pouquinho diferente que o normal. Esse 112 ele não é potência de base 2, tá certo? Então, a gente vai precisar adaptar. De que modo? Bom, a gente pode chegar e fazer o seguinte. Ó. Vamos só atualizar. A gente vai ter aqui, então, 2 elevado a x mais 2 elevado a x. Vamos separar o 2 aqui. Mais 2 elevado a x vezes o 2 ao quadrado é igual a 112. A gente vai fatorar para descobrir quantos 2 ele tem. Então, aqui primeiro, 56, tira 2 de novo, vai ter 28, tira 2 de novo, vai ter 14, tira 2 de novo, vai ter 7. Então, ele vai ter essa seguinte configuração, né? 2 à quarta vezes 7. Tá certo? É assim que ele vai estar. 2 à quarta vezes 7. Com isso, daqui, a gente vai chamar o 2 elevado a x. 2 elevado a x, a gente vai chamar ele de y, tá? Então, a gente vai ter o quê? Y mais 2y mais 4y é igual a 2 à quarta, né? Vezes o 7, tá certo? Por que isso aqui? Se a gente continuar resolvendo, desse modo, a gente vai ter o seguinte. Y mais 2y mais 4y é 7y. Isso daqui é igual a 2 à quarta vezes 7, tá certo? 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 2 à quarta vezes 7, dividido por 7. Vezes 7 dividido por 7 se cancelam, que dá 1. Portanto, o y é igual a 2 elevado à quarta. Só que o y é 2 elevado a x. Então, se 2 elevado a x é igual a y, aqui é a nossa resposta. X é igual a 4. Viram que interessante? Tá certo? Então, esse seria o modo de resolver. É uma técnica, né? A gente saber aproveitar essas questões. Juntando, tá certo? A gente não pode somar, porque essa soma aqui vai resultar em algo errado. Então, a gente precisa fazer essa substituição, né, do 2 elevado a x como y, para que assim fique exatamente a resposta que a gente precisa, tá bom? Desse modo, ok? Essa é a resposta, então. E aí, por último, a gente tem esse daqui. Determine os valores de x que satisfazem a equação, essa daqui, tá certo? Pessoal, ó, mesma base aqui, a gente mantém a base, certo? E subtrai os expoentes. Então, 2x mais 1, a gente vai subtrair o quê? 4x menos 3, tá certo? Isso daqui é igual, o 2 está embaixo, vai passar para cima como menos 1, ó. Mesma base, ó, cancela.
Agora a gente precisa resolver essa pequena equação aqui em cima. Então, ó, 2x mais 1, fazer a distributiva do jogo de sinal. Então, a gente vai ter menos com mais menos, menos 4x, e menos com menos é mais, tá certo? E isso aqui é igual a menos 1. Então, aqui, ó, se a gente for continuar, 2x com menos 4x vai dar menos 2x. 1 com 3 vai dar 4. Muito bem, isso aqui é igual a menos 1. 4 está positivo, passa a negativo. Menos 2x é igual a menos 1 com menos 4. Então, isso aqui vai ser igual a... O menos 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 5 dividido por menos 2. Menos com menos é mais. Portanto, x é igual a 5 sobre 2. E essa é a resposta final. Tá bom, pessoal? Muito bem. Expoentes já foram. Agora a gente vai ter uma mistura de expoentes com equação do segundo grau, tá bom? Função do segundo grau. Eu já passei para vocês as questões que podem cair na prova especificamente de equação do segundo grau. Mas pode ser que caia uma dessas duas equações aí que mistura função exponencial com equação do segundo grau, tá bom? Como eu falei, pode cair. Não é necessariamente o que vai cair, tá certo? Vamos lá. Resolvendo esse primeiro aí, a gente vai ter o seguinte. 3 elevado a 2x. Ou seja, se está multiplicando, vocês lembram da regrinha, né? Se a gente tem potência de potência, a gente multiplica as duas potências. Só que nesse caso aqui, a gente tem já a multiplicação. Então, a gente vai transformar em potência da potência. Eu vou deixar o x aqui e o 2 em cima. E vocês já vão entender por quê. 28 aqui e 3 elevado a x aqui, mais 27. Tudo isso igual a zero. Vejam que interessante. O 3 elevado a x, eu vou chamar de y. E aí a gente vai ter o quê? Y ao quadrado menos 28y mais 27, que é igual a zero. Vejam que isso daqui é uma equação de segundo grau, que a gente já está acostumado. E é uma equação de segundo grau que nós podemos utilizar soma e produto. Vejam, a soma aqui é o sinal ao contrário do 28, ou seja, do menos 28. Então, é mais 28 a soma. A soma dá 28. E o produto? O produto dá 27. Então, vamos ver aqui, ó. Quais são as multiplicações que dão 27? 1 vezes 27, 2 não dá, 3 vezes 9. São só essas duas. E aqui, 3 mais 9 dá 28? Não, então esquece. 1 mais 27 dá 28. Portanto, a gente tem aqui que o x1, no caso y, né? y1 é igual a 1 e y2 é igual a 27. Então, a gente vai fazer o quê? Se o 3 elevado a x é igual a y, então a gente vai colocar aqui no primeiro. Então, a gente vai ter que resolver para esses dois possíveis resultados, tá certo? Então, quando, né? É isso que a gente tem que escrever. Quando o y é igual a 1, a gente vai ter o seguinte. 3 elevado a x é igual a 1. O 1, a gente tem como colocar na base 3? Tem, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Então, a gente cancela aqui, x é igual a 0. Esse é o primeiro resultado, tá certo? Primeiro possível resultado. Agora, quando o y é igual a 27, nós vamos ter o seguinte. 3 elevado a x é igual a 27. 27 é 3 ao cubo. Então, 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo. Corta aqui. X, então, é igual a 3. Esse é o nosso x2, tá certo? Então, nós temos duas respostas. Então, a resposta é x1 igual a 0 e x2 igual a 3, tá certo? Na B, vamos resolver a B. Deixa eu usar o separador aqui. Separar o espaço. Muito bem. Na B, mesmo esqueminha, só que percebam, tá tudo separado. Vamos juntar tudo do mesmo lado.
passando tudo para o outro lado. Então, aqui, 2 elevado a 2x. 12 vezes 2x está positivo, passa negativo. Está negativo, passa positivo. Mais 32. Tudo isso igual a zero. Mesmo esqueminha, né? Tá aqui, ó. Multiplicação, vou transformar em potência da potência. Colocando 2 elevado a x primeiro, tá? Menos 12 vezes 2 elevado a x mais 32 é igual a zero. Então, a gente tem aqui, eu vou chamar o 2 elevado a x de y. Logo, eu tenho o quê? Y aqui ao quadrado menos 12y mais 32. Esse daqui dá para resolver por soma e produto? Não sei. Vamos testar para ver. Soma, então, é o contrário do menos 12, que é o próprio 12. E o produto é 32. Quais multiplicações dão 32? Vamos ver. O 1 vezes 32, o 2 vezes 16, 3 não dá, 4 vezes 8, tá certo? Não tem nenhuma outra opção. Bom, 1 mais 32 não dá 12, 2 mais 16 também não dá 12, 4 mais 8 dá 12, portanto, o nosso y1 é igual a 4 e o nosso y2 é igual a 8, tá certo? É o que a gente vai fazer então. Se 2 elevado a x é igual a y, então a gente vai ter duas possíveis respostas. Quando o y é igual a 4, a gente vai ter o seguinte: 2 elevado a x é igual a 4. 4 é 2 ao quadrado, então a gente vai ter o seguinte: corta aqui, x é igual a 2. Então, primeiro x é igual a 2. E a gente vai ter aqui, quando o y é igual a 8, a gente vai ter 2 elevado a x, que é igual a 8, e o 8 é 2 ao cubo, né? Corta aqui, a gente vai ter o seguinte: x2 é igual a 3. Portanto, na B, as nossas respostas, a B, né? Na B, x1 igual a 2 e x2 igual a 3, tá bom? E assim a gente finaliza a parte de função exponencial das questões que podem cair na prova, tá bom? E por último a gente tem lá o juro simples. Pessoal, o juro simples é bem tranquilo de se resolver, porque a gente só precisa colocar o quê? O capital inicial, né? Capital inicial, ou valor presente, ou investimento inicial, enfim. Eu normalmente chamo de capital, né? Que é o início, né? Capital lá do início. Então a gente vai ter o quê? De início um valor, a gente vai ter um valor de juros, a gente vai ter um valor de montante, a gente vai ter uma taxa específica, a gente vai ter um tempo específico, certo? E é isso que a gente precisa anotar, tá bom? Então, ó, Júlio planejou uma viagem de férias com a família e para custear todo o pacote pediu um empréstimo de 4.000, tá? Ele pediu um empréstimo. Pagando depois de 5 meses, quanto lhe será acrescentado de juros se a taxa cobrada pela agência é de 3,5% ao mês? Então, aqui, ó, capital, então, 4.000. Ele vai ter um valor de juros que a gente quer saber, é o que a gente quer descobrir. O montante final a gente também não sabe, certo? A taxa é de 3,5 ao mês. Por quantos meses? 5 meses, tá? A taxa e o tempo tem que estar sempre iguais. Se a taxa é ao mês, o tempo tem que estar em meses aqui, tá? Para a gente jogar o 3,5 na fórmula, a gente tem que fazer 3,5 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 0,035, tá bom? É assim que a gente resolve. Como que a gente vai calcular? Eu quero saber os juros, então é só substituir na fórmula de juros, que é o quê? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Acabou. Então, aqui o nosso juros vai ser o quê? 4.000 vezes 0,035, ou, se preferir, a gente pode chamar só de 3,5 dividido por 100, né? Fica até mais fácil.
vezes os 5 meses, tá? Ó, o 100 eu posso simplificar aqui com o 4.000, ó. Então, é 40, o nosso juros vai ser o quê? 40 vezes 3,5, depois vezes 5. A gente pode até fazer primeiro, 40 vezes 5 vai dar 200. Opa! Então, 40 vezes 5, 200, vezes o 3,5. Então, vamos lá, 200 vezes 3,5, é só a gente multiplicar aqui, né? Vocês vão poder fazer com calculadora, tá? Depois, pessoal. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 2 é 10. Mais 3 vezes 0, 3 vezes 0 e 3 vezes 2. Se a gente somar 0, 0, 0, 1 mais 6, né? Eu deixei um pouco distante, mas 1 mais 6 é 7. Uma casa depois da vírgula, 700. Ou seja, os juros foram de R$700. Alternativa D, né? É isso quanto lhe será acrescentado de juros. É isso que ele está perguntando, tá? Então, seriam R$700. Só que a questão é, se ele perguntasse qual é o valor final que ele tem que pagar? Aí é o montante. Então, seria o quê? O montante sempre é igual ao capital mais os juros. Aí isso é tranquilo. Soma 4.000 com 700. É 4.700, então. Se a resposta fosse nesse sentido, né? Perguntando o total que ele teria que pagar no fim, depois desse empréstimo, tá? Depois de 5 meses, ok? Então é isso. Bem tranquilo o exercício, tá, pessoal? Então aqui, vamos lá. Marina emprestou R$1.200 à sua amiga para o pagamento do seu aluguel que estava atrasado. Sabendo que sua amiga devolveu o dinheiro 5 meses depois e que, como forma de agradecimento, depositou R$120 a mais na sua conta, qual a taxa de juros aplicada nessa situação? Então aqui, ó, a gente teve o capital, né, de 1.200 e teve os juros de 120 depois do tempo de 5 meses, tá? 5 meses. O que ele quer? Ele quer a taxa, né? A taxa a gente só precisa, então, usar a fórmula dos juros, ó. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu tenho tudo isso. Só preciso disso. Então, os juros 120 é igual aos 1.200 vezes a taxa, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo, que é 5. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter o quê? 120 dividido por 5 vai dar 24. Então, a gente vai ter 24 aqui, 1.200 ainda multiplicando, vezes a taxa. 1.200 está multiplicando, passa dividindo. Então, a taxa aqui vai ser igual a 24 dividido por 1.200. Simplificando aqui em cima e aqui embaixo por 12, porque é possível, né? A gente vai ter, então, aqui em cima 2 por 100. Isso daqui é igual a, isso mesmo, 2%. Essa é a taxa. E é 2% ao mês porque o tempo está em meses. Pronto. Essa é a nossa resposta. Muito simples, tá, pessoal? Se vocês querem saber a porcentagem ou façam a divisão, né? Vou pegar uma calculadora aqui para vocês terem como um exemplo, né? Pega o valor aqui, ó. Você viu que deu 24 sobre 1.000? Você vai fazer 24, divide por 1.000 e aí descobre a resposta, certo? Perdão, é 24 dividido por 1.200. 24 dividido por 1.200, a gente vai ter como resposta 0,02. 0,02 é a mesma coisa que 2 dividido por 100, né? Ó, duas casas depois da vírgula e só o número 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2%, tá? Vocês sempre podem ver, para saber porcentagem, pega o resultado da divisão, né, da fração, e aí vocês olham, ó, esse aqui vai ser sempre a unidade da porcentagem e aqui vai ser sempre a dezena. Se tiver, por exemplo, no casa decimal, como foi aqui no caso do 0,35, a gente vai ter o quê? Isso aqui, ó. O decimal, a unidade e a dezena, tá bom? Esse é o segredo para vocês saberem porcentagem. Se tiver mais um, por exemplo, 3,51%. Aí aqui vai ser o centésimo, tá? Centésimo, décimo, unidade e dezena, tá bom? É assim que a gente vai estar trabalhando na questão da porcentagem. Mas assim, perguntas muito tranquilas que se vocês colocarem nas fórmulas, resolvem rapidinho. Se vocês colocarem numa calculadora, resolve muito rápido. Vamos lá para as duas últimas questões. Então aqui, ó, tem mais esse e mais um só, tá?
Quanto rende um capital de R$ 3.200 aplicado a uma taxa de juros de 5% ao mês durante um ano no sistema de capitalização simples? Então, quanto rende, certo? Ele quer saber quanto rende, ele quer saber os juros, tá? É isso que ele quer buscar, tá bom? É isso que ele quer buscar. A gente tem o capital, 3.200, a gente tem a taxa, 5% ao mês, e o tempo é um ano. Só que aqui, ó, a taxa e o tempo tá diferente. Tem que transformar isso aqui em mês. 12 meses, tá certo? E aí a gente quer saber os juros. Para saber os juros, só fazer aqui na parte da fórmula. Então, juros é igual a 3.200 vezes o 5%, a gente pode chamar de 5 sobre 100, ou de 0,05, como eu já falei, tá certo? Aqui eu vou chamar de 5 sobre 100 porque facilita a nossa conta, ó. Simplifica já aqui. E aí o tempo que é 12, tá? Então aqui, J então é 32 vezes 5, vai dar 160, e aí 160 é só fazer vezes 12. 160 vezes 12, vamos fazer 160 vezes 10 é 1.600. 160 vezes 2 é 3.200. 1.600 mais, não é 3.200 não. 160 vezes 10, 1.600. E 160 vezes 2 é 320. Juntando os dois, a gente tem 1.920, que é a alternativa A. Esse foi o nosso juros, é isso que rendeu, tá? Nessa capitalização simples, depois de um ano, tá bom? E para finalizar, juros simples ainda também. Um capital de R$30.000 foi investido a juros simples com uma taxa de 10% ao ano. Durante quanto tempo esse capital deve ficar investido para que o investidor resgate o dobro, tá? Então, ou seja, ele tem o capital de 30 mil, ele quer saber quanto tempo, depois de quanto tempo ele vai conseguir resgatar 60 mil, né? O montante, resgatar. Ele não quer saber quanto rendeu, ó. Rendeu uma coisa, quanto rende. Depois de quanto tempo ele vai conseguir resgatar o dobro. Então, é o montante, tá certo? Então, aqui ele vai fazer o quê? Eu já tenho a taxa, é 10% ao ano, portanto, o nosso tempo a gente não sabe, mas sabemos que ele vai estar em anos, tá certo? 10% ao ano, a gente então tem o quê? 10 por 100 ou 0,1, tá bom? E aí a gente só precisa jogar na fórmula. Montante é igual ao capital mais os juros, tá certo? Montante é 60 mil, capital é 30 mil, e aí a gente tem que colocar também a fórmula dos juros, né? Juros então é igual a 30 mil vezes a taxa vezes o tempo, tá certo? A gente já sabe que os juros vai ser 30 mil também, pessoal. Então a gente até nem precisa dessa fórmula aqui. Eu esqueci de colocar a taxa aqui. Vamos lá. 0,1. Tá bom? A gente pode usar também a fração. Como a gente já sabe que é 30 mil aqui, né? Então a gente não precisa nem utilizar a fórmula do montante. Já podemos usar direto a dos juros, né? Mas também daria para usar lá. Aqui vamos usar 10 sobre 100, né? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, tá certo? Tendo aqui no final, vezes o t, que é o tempo que a gente quer. 30 mil é igual a 300 vezes 10, que é 3 mil, vezes o tempo. 3 mil está multiplicando, passa dividindo, logo o nosso tempo vai ser 30 mil dividido por 3 mil. O que é muito fácil de resolver, vai dar 10, né? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, 30 dividido por 3 é 10. 10 o quê? 10 anos, já que a taxa estava em anos. Então essa é a nossa resposta. Tá bom, pessoal? Juros simples é muito tranquilo de se resolver, a gente só precisa usar a fórmula. Vocês poderiam também fazer aqui, ó, juros
a gente tem aqui, né, o tempo. É só substituir 30.000 aqui, né? 30.000 vezes 0,1 vezes o t. A gente já sabe que isso daqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar 3.000, tá certo? Então aqui a gente tem 60.000. Esse 30.000 está positivo, passa a negativo. Menos 30.000 vai ser igual a 3.000 vezes o t. Tira aqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa, né? 60 menos 30 é 30. Vai dar a mesma coisa que deu aqui atrás, ó. Tá certo? Mesma coisa. Então a gente vai ter a mesma consequência, tá bom? Só que aqui foi mais fácil de desenvolver. A gente não teve que desenvolver a capital e nem o montante. Aqui foi mais rápido. Só precisa ter noção de aplicação, tá bom? É isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, seja no meu Instagram, seja por e-mail, seja no Ava, tá bom? Ou, se vocês precisarem de algo, ou alguma recomendação, ou tirar alguma outra dúvida, podem também deixar nos comentários. E é isso. Espero que tenham bons estudos e nos vemos na próxima aula. Um abraço e até a próxima.